Ela cuidou do mesmo vizinho por 20 anos, fazendo comida, limpando a casa, segurando sua mão nos momentos difíceis. Maria dava tudo por ele, sem nunca questionar quem ele realmente era. Até que, no último dia, quando ele finalmente abriu seu coração, ela descobriu a verdade chocante. Seu querido Roberto não era quem ela pensava. Ele era um agente secreto da KGB em fuga há 60 anos, carregando crimes e segredos que poderiam ter destruído vidas. Uma história de amor, sacrifício e redenção que vai mexer com você. E aí, de que cidade você está nos assistindo agora? Deixa um comentário aí para a gente. E não esqueça, se você ama histórias que tocam o coração, se você quer conhecer vidas extraordinárias escondidas nas histórias mais simples, inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhuma narrativa como esta. Vamos lá! Maria havia mudado para o apartamento 402 da Avenida Paulista em um dia nublado de março, carregando caixas de papelão e sonhos de recomeço. Aos 35 anos, divorciada e determinada a reconstruir sua vida, ela não esperava encontrar no vizinho da porta ao lado a razão pela qual sua rotina ganharia significado nos próximos 20 anos. Roberto, ou simplesmente seu Roberto como ela logo começaria a chamá-lo, era um homem de aproximadamente 70 anos quando se conheceram, com cabelos completamente brancos, olhos azuis pálidos e uma postura ligeiramente curvada que sugeria uma vida de trabalho pesado. O primeiro encontro aconteceu no elevador. Maria tentava equilibrar uma caixa precária enquanto Roberto entrava, oferecendo-se imediatamente para ajudar. Aquele gesto simples marcaria o início de uma amizade que transcenderia os limites convencionais de vizinhança. Nos primeiros meses, Maria notava que seu Roberto raramente recebia visitas. A porta do apartamento 401 permanecia silenciosa a maior parte do tempo, e ela frequentemente o via retornando com sacolas de compras do mercado próximo, sempre com a mesma expressão serena, como se carregasse um segredo que o tornava infinitamente mais sábio que os outros mortais. Maria, por sua vez, passava suas noites em solidão depois do divórcio, imersa em livros e em programas de televisão sem muito interesse. Certa noite, quando seu choro abafado pelo travesseiro provavelmente ecoou através da fina parede, a vida dela mudou. No dia seguinte, Roberto bateu à sua porta com uma caneca de chocolate quente caseiro e um sorriso gentil que não fazia perguntas. Não perguntou o que havia acontecido, não ofereceu conselhos não solicitados. Simplesmente deixou claro que ele estava ali, que ele entendia silenciosamente que dor era parte da existência, e que ela não estava sozinha. A partir daquele dia, começou uma rotina que se tornaria sagrada para ambos. Toda terça e quinta-feira, Maria preparava café e bolinhos, e eles se sentavam na pequena varanda do apartamento dela, observando o movimento da Avenida Paulista abaixo. Roberto falava pouco sobre seu passado, mantendo conversas leves sobre o tempo, os vizinhos do prédio, as notícias do dia. Maria, inicialmente curiosa, aprendeu a respeitar essa reticência. Havia algo que lhe dizia que as histórias dele eram guardadas a 7 chaves, e que forçá-la a compartilhá-las seria uma violação daquele espaço sagrado que estavam construindo juntos. O tempo passou, e ela simplesmente aceitou seu Roberto tal como ele era, um homem de poucas palavras, de gestos significativos, e de um silêncio confortável que não pedia explicações. 20 anos. Quando Maria parou para contar, tinha certeza de que havia cometido um erro. 20 anos havia passado desde aquele dia chuvoso de março. Mas sim, havia. Seu rosto no espelho agora carregava as marcas daquele tempo, pequenas rugas ao redor dos olhos que vinham de tantos sorrisos, fios grisalhos que ela havia parado de tentar cobrir, uma suavidade no olhar que só vinha da paz que enfim conseguirá encontrar. E Roberto? Bem, Roberto havia envelhecido muito mais perceptivelmente. Seus cabelos, já brancos, agora eram tão delicados quanto papel, e suas mãos começavam a tremer levemente quando segurava a xícara de café. A dinâmica entre eles havia evoluído de forma orgânica. Depois dos primeiros 5 anos, Maria começara a cozinhar mais frequentemente, preparando pratos inteiros que oferecia como pretexto para passar tempo juntos. Fiz sopa demais, ela dizia, mesmo sabendo que havia medido os ingredientes com precisão matemática. Roberto, compreendendo perfeitamente o verdadeiro significado daquele oferecimento, aceitava com gratidão e devorava cada colherada como se fosse a melhor coisa que já havia provado. Quando ela sofreu um acidente na cozinha, cortando profundamente a palma da mão, foi Roberto quem correu para o seu apartamento com álcool e bandagens, segurando-a com uma calma que acalmou seu pânico. Com o passar dos anos,
ela havia deixado seu trabalho em uma agência de publicidade, um emprego que a exauria e a deixava deprimida, e conseguirá um posto de trabalho freelancer como editora, algo que podia fazer de casa. Isso significava mais tempo para cuidar de seu Roberto, que gradualmente começava a precisar de mais ajuda. Aos 92 anos, ele havia caído e quebrado uma costela. Maria fora ao hospital com ele, dormira na cadeira desconfortável ao seu lado, trouxera-o de volta para casa e reorganizara seu apartamento para que ele não precisasse subir degraus desnecessários. Ninguém questionava mais quem era mais responsável por quem. Os amigos de Maria haviam deixado de perguntar por que ela não saía mais em fins de semana, por que não arrumava um namorado, porque parecia tão devotada a um vizinho. Eles simplesmente compreenderam, com o tempo, que isso era quem Maria havia escolhido ser. Uma mulher que havia encontrado seu propósito não em um relacionamento romântico, não em ambição profissional, mas na simplicidade de cuidar de alguém. E Roberto, por sua vez, parecia ter encontrado em Maria filha que talvez nunca tivesse tido. Havia uma intimidade entre eles que transcendia explicações, um entendimento mútuo que havia crescido nas pequenas coisas, nas rotinas compartilhadas, nos cuidados silenciosos. Havia uma fotografia que Maria mantinha sobre a geladeira, tirada por um vizinho há cerca de 10 anos. Nela, ela e Roberto estavam sentados no sofá, com expressos ao fundo e a cidade visível pela janela. Ambos sorriam, não aqueles sorrisos posados para a câmera, mas aqueles sorrisos genuínos que vêm de um conforto profundo. Toda vez que Maria via, sentia uma gratidão esmagadora por aqueles 20 anos. Ela havia perdido a juventude à indústria do consumo, depois a meia-idade ao trauma do divórcio, mas os últimos 20 anos, estes tinham sido verdadeiramente seus. À medida que Roberto entrava em seus últimos meses, Maria começou a notar pequenas coisas que, quando olhava para trás, considerava pistas. Havia um envelope lacrado que Roberto mantinha em uma caixa de metal debaixo da cama, que ela havia descoberto acidentalmente enquanto mudava seus lençóis. Havia também um diário antigo, com capa de couro gasto, escrito em uma caligrafia que ela reconhecia como sendo dele, mas em idiomas que não conseguia ler, russo, talvez? Ou polonês. Ela havia perguntado uma vez, casualmente, enquanto arrumava seu quarto, e ele havia simplesmente sorrido daquele seu jeito enigmático e mudado de assunto. Havia também as visitas ocasionais de um homem de terno que aparecia 1 ou 2 vezes por ano, sempre chamando à porta de Roberto quando Maria não estava. Uma vez, ela havia voltado cedo de suas compras e vira o homem saindo do apartamento, portando uma pasta de couro e uma expressão séria. Quando perguntou a Roberto sobre aquilo, ele disse apenas: "Um amigo antigo. Não é nada importante, Maria. Apenas negócios velhos." Ela havia aceitado isto, como havia aceitado tantas outras coisas, pois aceitar era moeda de sua amizade. Havia também a questão do dinheiro. Roberto nunca estava sem dinheiro, apesar de Maria nunca tê-lo visto trabalhar. Quando ela ocasionalmente oferecia ajuda para suas contas, ele recusava gentilmente, mas com uma firmeza que não permitia argumentação. Uma vez, Maria havia visto um extrato bancário brevemente deixado sobre a mesa, antes que Roberto guardasse apressadamente. Os números que havia visto eram impossíveis. Milhões de reais em uma conta que pertencia a um homem que morava em um apartamento de 2 quartos na Paulista. Ela havia decidido, naquele momento, que não desejava saber. Havia um acordo silencioso entre eles. Ela não perguntaria, e ele não teria que mentir. Seu filho, Alberto, quando finalmente conseguirá visitar o Brasil após anos trabalhando na Europa, havia feito perguntas que Maria não conseguia responder satisfatoriamente. "Mãe, quem é este homem realmente? Por que você passa tanto tempo com ele? Qual é a relação exata?" Maria havia tentado explicar, mas como você explicava 20 anos de cuidado, de presença, de amor que transcendia categorias. "Ele é meu amigo, Alberto. Talvez meu melhor amigo. Não preciso saber mais que isso." Alberto havia deixado a questão de lado, mas Maria havia visto a preocupação em seus olhos. Aquela preocupação que vinha de um filho que temia que sua mãe estivesse sendo explorada, ou enganada, ou envolvida em algo que não compreendia. Maria, por sua vez, havia escolhido a ignorância. E havia paz nessa escolha. Sim, havia coisas estranhas sobre seu Roberto. Sim, havia lacunas que não conseguia preencher. Mas preencher aquelas lacunas significaria destruir aquilo que haviam construído juntos. E ela não estava disposta a fazer isso, nem perto do final.
O chamado chegou em uma terça-feira, no meio da tarde, quando Maria estava editando um artigo sobre sustentabilidade. Era o doutor, explicando que Roberto havia sofrido um infarto leve na noite anterior. Ele havia chamado uma ambulância para si mesmo com precisão admirável, não querendo pedir ajuda. Agora estava em uma cama de hospital, e embora não estivesse em perigo imediato, os médicos recomendavam que ele tivesse alguém por perto. A conversa com o doutor foi breve, mas o mensageiro era claro. O tempo de seu Roberto estava se esgotando. Maria chegou ao hospital 40 minutos depois, com Roberto ainda pálido mas acordado, conectado a uma série de máquinas que piscavam e bradavam continuamente. Ela puxou uma cadeira para ficar ao seu lado e pegou em sua mão, algo que em 20 anos nunca havia feito tão intencionalmente, de forma tão deliberada. Suas mãos se encaixaram como peças de um quebra-cabeça que havia estado incompleto. Você me assustou, ela disse, sua voz quebrando apenas no final da frase. Roberto virou a cabeça lentamente para olhá-la. Havia algo diferente em seus olhos agora, como se finalmente ele tivesse tomado uma decisão que havia estado adiando há muito tempo. Maria, eu preciso lhe contar algo. Não há muito tempo. Os doutores dizem que não sei quanto tempo. Semanas, talvez meses. Mas não quero partir sem que você saiba. Maria sentiu seu coração aceleração. Por 20 anos, ela havia esperado por essa conversa, e agora que chegava, desejava poder voltar no tempo e manter as coisas exatamente como estavam. Não, você vai ficar bem. Você é forte, Roberto. Você vai. Maria. A voz dele, mesmo fraca, carregava uma autoridade que não poderia ser ignorada. Por favor, deixe-me falar. Deixe-me contar antes que seja tarde demais. Você merece saber a verdade. Você merecia ter sabido há muito tempo, mas eu era um covarde. Um homem assustado. Mas você mostrou-me que ainda havia bondade neste mundo. E agora, quando estou prestes a deixá-lo, não posso mais guardar isto comigo. Maria assentiu, incapaz de falar. Ela se inclinou mais perto, como se cada palavra que Roberto estivesse prestes a dizer fosse um tesouro que ela não poderia deixar escapar. Meu nome não é realmente Roberto. Bem, mas não é tudo que sou. Há muito tempo, em outro país, em outra vida, eu era outra pessoa. Uma pessoa que fez coisas que não tenho orgulho de fazer. Coisas que marcaram pessoas. Mágoas pessoas. Ele fez uma pausa, ofegante, o monitor cardíaco aceleração ao seu lado. Fugi. Assumi uma identidade diferente, vim para o Brasil, e desapareci da minha antiga vida. Por 60 anos, ninguém soube onde eu estava. Ninguém pensava em mim como ninguém. Maria sentia a respiração ficando difícil. O homem ao seu lado, que ela havia amado e cuidado por 2 décadas, era um estranho. E ao mesmo tempo, ele era exatamente quem ela sempre havia sabido que era. A confissão de Roberto tomou 3 dias. Ele estava à beira da morte, mas recusava partir sem que ela soubesse, sem que ela tivesse a escolha de ficar ou partir, informada. O médico havia trazido uma cadeira de encosto para que Maria pudesse dormir próxima, e ela ficava acordada, ouvindo a história de um homem que havia vivido 2 vidas completamente separadas. Seu verdadeiro nome era Alexandr Volkov. Nasceu em São Petersburgo em 1932, filho de um oficial militar e de uma professora. Na década de 1950, ainda jovem e brilhante, havia sido recrutado pela inteligência russa, pela KGB. Não havia sido um recrutamento no sentido tradicional. Havia sido uma escolha entre servir o Estado ou perder tudo que sua família havia construído. Então, Alexandra havia se tornado um agente, primeiro dentro da União Soviética, depois enviado para o exterior. Havia viajado para vários países, cumprindo ordens, executando tarefas que não deveria executar. Não era um assassino profissional, Roberto, ou Alexandre, explicou, sua voz fraca e ofegante. Mas fiz coisas que parecem assassinatos, quando você se recusa a ver a humanidade daqueles que enfrenta. Havia pessoas que desapareciam. Havia documentos forjados. Havia vidas destruídas porque alguém em uma sala decidiu que eram inimigos do Estado. E eu fui o instrumento daquelas decisões. Maria havia ouvido, seus olhos cheios de lágrimas. Não era surpresa exatamente, havia sempre algo sobre os olhos tristes de Roberto,
a forma como às vezes olhava pela janela como se esperasse que alguém o encontrasse. Mas era a confirmação de seus instintos, e a confirmação era diferente. Na década de 1970, continuou, recebi uma ordem para me infiltrar em um círculo político em Berlim. Havia uma mulher lá, uma dissidente, alguém que estava ameaçando expor operações que a KGB não podia permitir que fossem expostas. Minha tarefa era me aproximar dela, ganhar sua confiança, e então, eliminar a ameaça. Eram as palavras que usávamos. Eliminar a ameaça. O que aconteceu? Perguntou Maria, seus sentidos aguçados. Eu me apaixonei, disse Roberto, e havia tanta tristeza em sua voz que Maria sentiu como se seu coração fosse quebrado juntamente com o dele. Seu nome era Helena. Ela era tudo que eu não era, honesta, idealista, corajosa. E ela acreditava em mim. Acreditava que eu era alguém digno de ser amado. E por um tempo, antes que a realidade me alcançasse, eu fui para ela. Fui um homem diferente. O que você fez? Maria sussurrou. Desobedeci, disse Roberto. Pela primeira e única vez em minha vida, desobedeci. Não matei Helena. Em vez disso, a avisei. A ajudei a fugir. E então fugi também, porque sabia que ambos estaríamos mortos em questão de dias quando meus superiores descobrissem a minha traição. E Helena? Perguntou Maria, com esperança em sua voz. Roberto ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz era apenas um sussurro. Ela foi para a América. Encontrou segurança lá. Reconstruiu uma vida. Nós fizemos um acordo. Nunca nos contactaríamos novamente. Se nos encontrássemos, isso colocaria ambos em perigo. Então, ela continuou sua vida, e eu continuei a minha. Você deveria ter encontrado a felicidade, disse Maria, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Fiz, respondeu Roberto, e ele apertou sua mão tão forte quanto sua fraqueza permitia. A felicidade não é sempre paixão, Maria. Às vezes, é simplesmente ser amado, ser cuidado, ser visto como aquilo que você verdadeiramente é. Você me deu isso. Nos dias que se seguiram, Roberto compartilhou mais detalhes. Havia identidades múltiplas, documentos falsos, contas bancárias em vários países, uma rede de amigos que havia construído durante seus anos de fuga. O homem do terno que Maria havia visto ocasionalmente era um advogado que ajudava a gerenciar seus ativos, garantindo que tudo estivesse em ordem legal, apesar das circunstâncias complicadas. Roberto havia passado 50 anos vivendo uma vida simples e anônima, mas havia feito isso com recursos que lhe permitiam viver confortavelmente, sempre que precisasse. Por que não procurou Helena novamente? Perguntou Maria uma noite, enquanto ela aplicava uma compressa fria na testa de Roberto, suavizando a febre que havia vindo e ido nos últimos dias. Por quê? Disse Roberto. Eu fiz uma promessa. Porque ela merecia uma vida sem medo, sem mim como uma sombra do seu passado. Porque eu tentei procurá-la uma vez, há 25 anos, e descobri que ela tinha uma família, filhos, netos. Uma vida completa. E eu não podia ser o homem que destruiria isso. Maria havia sentido, compreendendo. Era o tipo de sacrifício que apenas alguém que havia vivido 2 vidas inteiras poderia fazer, renunciar ao que desejava mais porque amar significava deixar partir. Mas havia mais. Roberto havia deixado instruções claras com seu advogado. Havia um legado financeiro para Maria, não apenas uma herança modesta, mas um fundo substancial, suficiente para que ela nunca tivesse que trabalhar novamente se não desejasse. É tudo dinheiro sujo, havia confessado ele. De operações que prefiro não descrever. Mas você o tornou limpo através de sua bondade. Use-o bem. Lave bem. Havia também cartas. Muitas cartas. Cartas para Helena, mesmo que nunca fossem entregues, porque Roberto havia decidido que não era seu lugar dirigi-las. Cartas para pessoas que havia machucado, explicações que nunca chegaria e que talvez não ajudassem ninguém. Cartas sobre sua vida, sua redenção, seu repouso final. E havia uma carta para Maria, que ela só poderia abrir após sua morte. O que você quer que eu faça com tudo isso? Perguntou Maria, olhando para o arquivo de documentos, fotografias e papéis que Roberto havia pedido ao seu advogado para trazer. Decida você, disse Roberto. Você pode queimar tudo. Você pode entregá-lo às autoridades.
Você pode descobrir o que é verdadeiro e o que é apenas um velho homem contando histórias. Eu coloco toda a minha confiança em você, Maria. Da forma como sempre fiz. Roberto viveu mais 3 semanas depois que recebeu alta do hospital. Maria transformou seu apartamento em um espaço de cuidados paliativos, com a ajuda de uma enfermeira que visitava 2 vezes por dia. Mas a maioria do tempo era apenas Maria e Roberto, conversando sobre coisas que não importavam. O tempero do caldo que ela estava fazendo, a forma como os pombos estavam multiplicando-se na Avenida Paulista, um episódio de um programa de televisão que Roberto adorava. Naquela última semana, ele havia se tornado cada vez mais fraco, passando mais tempo dormindo do que acordado. Uma noite, Maria o ouviu chorar suavemente no quarto ao lado. Ela entrou e o encontrou acordado, olhando para uma fotografia antiga que estava guardada em um livro encadernado em couro. Era Helena. Maria podia ver a semelhança, a coragem em seus olhos, a forma como ela sorria como se tivesse um segredo que a tornava eterna. Eu pensei em você todos os dias, disse Roberto quando percebeu a presença de Maria. Todos os dias desde que saí de Berlim. Eu a amei de uma forma que não podia amar ninguém mais, porque o amor por ela era o único amor que não exigia nada a não ser que ela vivesse e fosse feliz. Que privilégio foi isso, Maria! Que privilégio terrível e maravilhoso! Maria havia se sentado ao seu lado e colocado a cabeça em seu peito, ouvindo o coração que logo pararia de bater. Você foi um bom homem, disse ela. Você cometeu erros terríveis, mas você se tornou um bom homem. Porque você me ensinou como, respondeu Roberto, beijando o topo de sua cabeça, uma demonstração de afeto que, em 20 anos, ele havia raramente permitido. Sua bondade, seu cuidado, sua recusa em julgar, você me deu uma segunda chance. Poucas pessoas neste mundo merecem isso. Eu não mereço. Mas você me deu de qualquer forma. E é por isso que posso partir agora, sabendo que não passei minha segunda vida inteira cometendo erros. Na manhã de 15 de fevereiro, 6 semanas depois do infarto, Roberto morreu em seu sono, com Maria segurando sua mão. Não havia drama, não havia grande cena de morte. Havia apenas o cessamento gradual da respiração, o esfriamento da pele, e uma quietude tão profunda que Maria soube imediatamente que ele se havia ido. Ela ficou sentada ali por horas, simplesmente segurando a mão dele, até que os paramédicos chegaram. Maria abriu a carta 3 dias depois do funeral, aquela que Roberto havia deixado para ela. Estava em um envelope lacrado com seu nome escrito em uma caligrafia cuidadosa. Suas mãos tremiam enquanto ela o abria. Minha cara Maria, começava, se você está lendo isto, então finalmente deixei este mundo. Espero que minha morte não a tenha destruído, mas conheço você bem o bastante para saber que você pleurará e depois continuará. Porque você é forte de uma forma que a maioria das pessoas nunca poderia ser. Você sobreviveu. Você amou. E agora você terá que viver com o que aprendeu sobre mim. Mas antes que você julgue a si mesma por ter amado um homem que fez coisas terríveis, eu gostaria que você entendesse algo. Nós somos todos mais que uma única coisa. Somos todos múltiplos, contraditórios, impossíveis. Eu fui um assassino e um homem que recusou matar. Eu fui um traidor e um homem que colocou o amor acima da lealdade. Eu fui um homem que viveu 2 vidas inteiras e nunca foi verdadeiramente ninguém. Mas com você, Maria, eu finalmente me tornei alguém. Não Alexandre, não Roberto, apenas uma pessoa que despertava todo dia sabendo que era amada, e que tinha a honra de amar alguém em troca. Anexado a esta carta estão os nomes e informações de contato de todas as pessoas que ajudei a fugir, de todos os que foram prejudicados e poderiam estar procurando por mim. Se você deseja entregar tudo isso às autoridades, faça-o. Se deseja queimar tudo e proteger minha memória, essa é sua escolha também. Existe um homem chamado Samuel Cohen em Tel Aviv. Ele foi uma das pessoas que eu prejudiquei quando era mais jovem. Ele está vivo, apesar de tudo o que fiz. Se você desejar, você pode enviá-lo uma carta minha, pedindo perdão. Eu já o escrevi. Mas novamente, isso é sua decisão. Você me perguntou uma vez por que não procurei por Helena novamente nos últimos anos. A verdade é que procurei. Descobri que ela morreu há 3 anos, de forma tranquila, cercada por família, amada e respeitada. E sabendo que ela viveu uma vida boa, uma vida completa sem eu a arrastando de volta ao passado, bem, aquilo me deu paz. Maior paz do que eu alguma vez teria merecido.
Você é meu legado agora, Maria. Você é a prova de que um homem pode mudar, de que a redenção não é apenas religiosa, é humanística. Você é a prova de que o cuidado e a bondade são as formas mais poderosas de amar. Viva bem. Ame bem. E talvez, algum dia, quando você também estiver envelhecendo, você encontre alguém como eu encontrei você. E talvez você não faça nenhuma pergunta. Talvez você apenas ame. Com eternidade e gratidão, seu Roberto, ou quem quer que eu tenha sido, ponto. Maria havia lido a carta múltiplas vezes, cada leitura revelando novas camadas, novo significado. Ela havia chorado, havia rido, havia sentido raiva e depois compaixão. E gradualmente, ela havia chegado a uma decisão. Ela havia mantido a documentação, mas havia queimado os registros operacionais, as provas dos crimes. Havia contactado Samuel Cohen pessoalmente, visitando-o em Tel Aviv, compartilhando a letra de Roberto, ofertando explicações que ele nunca esperava ter. O encontro havia sido difícil, mas produtivo. Samuel, agora em seus 90 anos, havia aceitado um pedido de perdão tardio e havia encontrado paz em seu próprio passado. O dinheiro, Maria havia decidido, seria usado bem. Havia criado uma fundação em nome de Roberto, focada em ajudar refugiados e pessoas que fugiam de regimes opressivos. Havia doado para organizações de direitos humanos. Havia usado a riqueza que seu vizinho havia deixado para reconstruir o mundo que ele havia prejudicado. Mas mais importante que tudo, Maria havia guarnecido a memória de Roberto. Não como um espião, não como um assassino, não como uma vítima, mas como um homem que havia amado, que havia se arrependido, e que havia encontrado sua humanidade novamente em relacionamento simples com uma mulher que havia escolhido vê-lo, realmente vê-lo, sem julgamento. 20 anos ela havia cuidado dele, sem saber quem ele era. Mas a verdade, ela finalmente compreendeu, era que ela o tinha sempre conhecido. Porque Roberto, o homem que se sentava em sua varanda, que lhe trazia chocolate quente, que segurava sua mão quando ela chorava, era quem ele verdadeiramente era. Todas as outras identidades, todos os segredos, foram apenas as cicatrizes e as cicatrizes da vida que o moldaram em alguém digno de amor. E é assim que Maria continuou, vivendo com este novo conhecimento, guardando este novo segredo. Algumas vezes, quando olhava pela varanda para a Avenida Paulista abaixo, ela podia quase vê-lo ali, seu querido Roberto, com seu sorriso enigmático, esperando para tomar café com ela mais uma vez. E ela sorriria para o vazio, sabendo que o homem que ela havia amado era muito mais complicado, muito mais profundo, e muito mais humano do que ela nunca havia imaginado.